Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui no nosso 20º vídeo da nossa série de 30 vídeos de reflexão no Evangelho de Mateus. Então, nesse nosso 20º vídeo, nós vamos falar sobre o capítulo 21, verso 22 do Evangelho de Mateus, que nos diz o seguinte: E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Bom, primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que a sua relação com Deus, ela se dá, claro, através da meditação nas Escrituras, a leitura, a reflexão, ou até mesmo um estudo mais aprofundado, usando outros materiais, lendo livros relativos ao estudo bíblico, à teologia e etc. A sua comunhão com Deus também se dá a oração, que são os momentos que você está conversando com Deus e longe de ser algo extremamente formal, é um diálogo, uma conversa que você tem, como você tem com qualquer outra pessoa, né? Claro que você tem formas mais direcionadas de oração, como por exemplo a oração do Pai Nosso, que é uma oração deixada por Jesus. E também você pode ter outras práticas, como o jejum, como você ficar mais retirado, mais isolado para ter um tempo maior de comunhão com Deus. Mas de maneira geral, a oração é essa ligação que você tem com Deus, né? O seu espírito fala, dialoga, conversa com Deus. E claro, você usa também a sua mente, o seu intelecto, de uma maneira completa, você se relaciona do seu ser com a pessoa de Deus. Então, aqui Jesus encoraja a cada um de nós a orar, orar com fé, crendo que você vai receber o que você pede. Por quê? Porque você lança sua confiança no poder da oração, sabendo que Deus ouve, responde. Todo aquele que busca Ele com coração honesto, com coração sincero. Então, não é um monólogo apenas. Não é que você pede, fala, coloca a sua necessidade ou o que quer que seja. Pode ser a sua ansiedade, a sua dor, a sua alegria. Você coloca diante de Deus e não é que só você fala e você não obtém resposta. Pelo contrário, Deus sempre responde. A questão é que a oração, como na nossa caminhada de fé, ela é um amadurecimento. É um amadurecimento que você vai vivenciando nessa trajetória, porque a sua fé, na medida que você caminha, que você tem experiências com Deus, que você recebe respostas dessa oração que você faz, a sua fé amadurece, a sua fé começa pequena, né? Como se você fosse uma criança. Na medida que o tempo passa, a sua fé vai ficando maior, mais sólida, porque você vê ações de Deus acontecendo na sua vida. E essa dinâmica ela também se dá através da oração. Quando você ora por necessidades, quando você ora pelas suas questões pessoais, quando você ora pela vida de outras pessoas, quando você ora por necessidades que você vê em todos os lugares, e tem muitas orações que você pede e elas são respondidas. Você vê a ação de Deus naquilo que foi pedido. Eu já tive experiências de orar por pessoas, por várias situações, pessoas que precisavam de emprego, pessoas que precisavam de uma resposta em alguma situação do dia a dia, que precisavam de uma atuação de Deus na vida de uma outra pessoa, um amigo, um familiar, enfermos. E eu vi muitas dessas situações
serem respondidas, serem concretizadas, elas acontecerem. Na minha própria caminhada, eu orei por tantas situações e obtive respostas. Ao mesmo tempo, muitas vezes você não tem uma resposta imediata e concreta. Muitas vezes você tem respostas que levam tempo, que são situações que é, elas não acontecem num momento específico, elas são situações da própria vida que vão se desenrolando, às vezes durante dias, meses, até anos, né? Por exemplo, você ora a Deus para que Deus transforme ou atue numa área X da sua vida. Muitas vezes isso não será instantâneo, né? Não será no estalar de dedos. Vão levar anos, muitas vezes, para Deus trabalhar naquela situação que você quer que mude. Pode ser no seu temperamento, uma questão que você luta para mudar. Não sei, são tantas coisas. Pode ser você ser menos ansioso, você não reagir com tanta intensidade em algumas situações do dia a dia, você ter mais paciência, você pode pedir isso a Deus em oração. Só que, claro, são questões que não acontecem de uma hora para outra, elas levam tempo. E Deus vai trabalhando, vai te dando situações concretas, te mostrando coisas, e você vai desenvolvendo essas questões. Então, é uma caminhada, a gente sempre tem que lembrar disso. E a oração também, ela ela varia em muitos aspectos. Você pode orar, por exemplo, por situações em outros lugares, em outros países, em outras cidades. Você pode orar por pessoas que estão passando por necessidades grandes, por exemplo, numa catástrofe, né? Você pode orar por pessoas que estão passando por guerras e estão sem casa, estão sem comida, né? Você pode orar por pessoas que você conhece que precisam de transformação numa área da vida, porque aquela situação está trazendo destruição para a vida dela. Então, são muitas as, as facetas da oração. Né? Você pode orar em comunhão com outras pessoas, num grupo, numa igreja, ou você pode orar na sua casa, todo dia no seu quarto fechado, você pode orar com a sua família. Então, o que Deus quer é que você tenha esse diálogo com Ele, esse diálogo de lançar a sua fé, de lançar a sua confiança em oração para que Deus possa não só atuar, porque não é uma questão de pedir e Deus te dar algo, é uma questão de comunhão, de diálogo, de relacionamento, que talvez seja o mais importante. Você se relacionar, porque a oração não necessariamente tem que ser o pedir algo. Pode ser agradecer, pode ser você estar no momento que você vê que a sua vida tá boa, Deus tem feito muitas coisas na sua vida, tem te abençoado muito, e você fica grato, você quer agradecer. Fala, Deus, eu não quero nada, eu só quero te agradecer por ver o quanto você está cuidando da minha vida, da minha família, das pessoas que estão em torno de mim. Então, a gente, na medida que vai amadurecendo, precisa ir amadurecendo também na vida de oração. Tem pessoas que têm uma vocação, um chamado para interceder, ou para orar por situações diversas em volta do mundo, situações de dificuldade, de problemas, de catástrofes naturais, pessoas que Deus toca, Deus levanta para interceder, para orar, para pedir a Ele que atue. Pode ser em questões de governo, questões que estão acontecendo em nações, em cidades e etc. Então, a oração, ela não é apenas um pedir e receber. Ela tem uma dinâmica muito maior. E aí vai de mim, vai de você buscar, procurar a face de Deus, a relação próxima e íntima com Deus para poder caminhar e poder amadurecer. Então, que você possa desenvolver essa vida de oração.
desenvolver essa confiança, desenvolver a sua fé que Deus vai atuar, né? E muitas vezes você talvez vá orar por pessoas que você nem sabe o que vai acontecer, você não sabe como que Deus vai agir. Por exemplo, eu tenho o hábito muitas vezes de estar na rua, estou passando em algum lugar e tal, e muitas vezes eu olho para uma pessoa às vezes de idade, para uma criança, para um casal, para uma mãe com um filho, né, andando na rua ali, segurando a mão ou levando um carrinho. E muitas vezes eu oro por essas pessoas. Eu peço para que Deus cuide delas, para que Deus abençoe, para que Deus supra as necessidades delas. Eu não sei o que está acontecendo na vida dessas pessoas. Por quê? Porque eu não as conheço. Mas muitas vezes eu sinto um toque, um desejo. Eu quero orar por essa pessoa. E é uma oração, às vezes, simples e rápida, né? Não tem nada assim de especial. Mas eu não tenho nem ideia do que Deus pode fazer ali. Essas pessoas podem estar necessitando por algum motivo, ou não necessariamente, mas Deus pode colocar a mão dele ali para cuidar e abençoar aquelas vidas. Então, a gente precisa também ter esse olhar de fé, né, que você pode mover a mão de Deus em favor das pessoas que talvez você nem conheça, você talvez nunca mais vá ver, mas naquele momento que você passou por aquela vida ali, caminhando em qualquer lugar, você pode levar essa pessoa até Deus e Deus atuar de alguma maneira na vida dela. Isso talvez você só vai saber quando encontrar com Deus pessoalmente e ele te mostre. Mas é possível isso acontecer. Então, que você tenha esse desejo, você tenha esse passo de fé, de amadurecer, se relacionar e ficar cada vez mais próximo de Deus através da oração. Que pode ser num momento rápido, simples, uma situação até de emergência, e pode ser diariamente na sua casa, no seu quarto, por 10, 20 minutos, meia hora, uma hora, 2 horas, como Deus te tocar, ok? Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo, que você possa então refletir sobre isso e que Deus esteja aí com você, cuidando e respondendo a sua oração. Um abraço e até lá.